Fala pessoal, beleza? Imagina um cenário onde você cadastrou uma viagem de final de semana em Cabo Frio, colocou a imagem, título, descrição, preço, roteiro, tudo prontinho e você decide abrir uma nova data para essa viagem. Será que eu tenho que cadastrar tudo do zero de novo, imagem, título, descrição, preço e roteiro, só para eu ter uma viagem bem parecida com essa aqui? A resposta é não, você consegue duplicar essa viagem e esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, antes da gente avançar em como a gente consegue duplicar uma viagem, eu preciso explicar o seguinte. A duplicação de uma viagem ela é muito útil quando a gente vai fazer esse processo poucas vezes. Então, por exemplo, Cabo Frio, se eu for fazer em agosto, setembro, outubro, novembro, uma vez por mês, eu posso sim duplicar sem problema. E aí vai aparecer, por exemplo, aqui, final de semana em Cabo Frio de agosto, depois setembro, depois outubro, depois novembro. Cada viagem duplicada é uma viagem independente e o cliente ele vai escolher a viagem que ele quer fazer baseado aqui na sua descrição que você colocou a data. Mas digamos que você vai fazer uma viagem que ela se repete, por exemplo, toda semana. Se você fosse trabalhar fazendo a duplicação, ia dar um trabalho enorme e, além disso, você ia encher de viagens aqui para o cliente escolher. Ele teria que olhar aqui a descrição, olhar aqui, olhar um monte de viagens de final de semana, não ficaria a melhor forma. O ideal é o quê? É ele clicar numa viagem e aí tem um calendário onde ele consegue clicar e escolher a data. Isso não se chama duplicação, isso é um outro conceito que é o conceito de réplicas. A gente vai ver no próximo vídeo. Então nesse vídeo a gente vai duplicar essa viagem de final de semana em Cabo Frio. Eu já tinha duplicado essa viagem, eu criei essa viagem aqui de 14 a 17 de setembro. E eu poderia duplicar utilizando essa viagem aqui ou essa viagem aqui, tanto faz, elas são independentes. Vou clicar aqui em meus dados para ele exibir o ícone, menu, viagens, pesquisa. E eu vou achar essa viagem de Cabo Frio, vou digitar aqui Cabo Frio, Enter. Ele vai mostrar aqui, eu posso duplicar baseado nessa viagem ou nessa viagem. Eu vou duplicar então essa viagem aqui, vou clicar. E quando eu duplicar essa viagem, ele vai também duplicar o roteiro e vai duplicar variações de viagem se existir. Ele não vai duplicar as réplicas se tiverem réplicas nessa viagem. E toda essa parte de edição básica, preço, limite, ele vai obedecer, vai criar exatamente igual. A parte de reservas realizadas vai ficar tudo zerado, vai ter nova disponibilidade, tudo zerinho. E sempre que você duplicar uma viagem, por padrão ele vai ocultar essa viagem duplicada da página inicial. Depois que você alterar o que tiver que alterar, você vem aqui na parte de vitrines, desmarca e salva. E aí sim ela vai ser exibida na página inicial. Vamos então duplicar essa viagem. Eu venho aqui em replicar, remover, duplicar viagem, ok. Simples assim, ele já está na viagem duplicada. E aí você vai vir aqui em vitrines, você vai ver que ela está oculta, você vai editar a descrição, por exemplo, vou botar aqui essa de 15 a 18 de outubro. E vou salvar. Já alterei a descrição, se eu quisesse que já aparecesse na página inicial, era só desmarcar aqui e clicar em salvar. Eu também posso alterar o roteiro, clicar aqui em editar roteiro. Esse roteiro ele é dessa viagem nova que a gente duplicou. E depois que eu alterasse o roteiro, era só clicar em publicar. Poderia editar aqui a edição básica, clicar em editar. Como eu coloquei que essa viagem vai ser de 15 a 18 de outubro, eu vou vir a edição básica e vou alterar a data, porque ele duplica exatamente igual à viagem original. Então aqui agora é dia 15 de outubro a 18 de outubro. E vou salvar. Quer dizer, essa é uma viagem completamente nova, que eu usei aquela viagem de setembro como base, criei ela uma cópia, e agora eu vou editar aqui a edição básica, se eu quiser adicionar variação eu posso, os preços se eu quiser mudar eu posso, ele vai utilizar o preço, tudo daquela viagem que a gente duplicou. Tanto o preço quanto o limite, tudinho. Aqui na parte de reservas realizadas, ele zera tudo, é uma viagem nova, você pode fazer reserva, já é da viagem de 15 a 18 de outubro. E se eu quiser ver essa viagem na página inicial, é só clicar aqui no menu, viagens, home by staff, para eu ver a página inicial atualizada. Aqui eu tenho a de agosto, aqui eu tenho a de setembro, e a de outubro tá aqui, 15 a 18 de outubro. Ela tem o seu próprio roteiro, se eu clicar aqui, eu vou ter o roteiro da viagem de outubro, 15 a 18 de outubro. Beleza? Então, se a sua viagem você duplicou não está aparecendo aqui, é porque ela está oculta. Você vai clicar nela, aqui em vitrines, e vai desmarcar a opção de oculta e vai salvar. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a parte de réplicas de viagem, como é que a gente pode fazer uma viagem se repetir em várias datas utilizando réplicas. Te vejo então no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.